Saudações a todas e a todos, é uma alegria a gente se reencontrar por aqui e hoje nós estamos a enfrentar esse método tão importante, tão relevante da dialética, né? Então, em primeira mão, vou passar algumas informações muito básicas, como ele foi se desenrolando no tempo histórico e depois como ele entra na reflexão e para a compreensão da ciência econômica, do sistema econômico, com enfoque na filosofia, evidentemente, e também a sua abrangência que alcança não só a área de ciências humanas, mas outras áreas, né? Pois bem, talvez a gente poderia começar essa aula, né, essa explanação em torno da dialética com uma indagação, né? Afinal, dialética, o que é isso, né? A dialética, ela, como está aí na nossa linha principal, né? A dialética é a gente, o mundo e as coisas. Essa reflexão, de alguns minutos, vamos usar o nome de pílula do saber, né? Não é só voltado para a escola, para a academia, para a ciência, mas através da dialética, em que medida a gente ajuda cada um de nós, a compreender melhor o mundo que nos cerca, tá? Essa é uma perspectiva. Evidentemente que na perspectiva que nós iremos falar aqui, embasado em Marx, né? E a partir dessa reflexão que ele faz, que o que determina a ação humana não é o pensamento isolado da realidade. Então aponta aí já uma reflexão para o método da dialética que nós vamos ver em seguida. E que o modo de produção é determinante. Em que pé que ele configura essa compreensão que nós, em grande medida, somos determinados pelo modo de produção. E o procedimento metodológico é a dialética para chegarmos a essa estrutura fundamental nesse processo. Vamos lá então. Então eu pergunto o que é dialética. Em princípio, temos que partir de um elemento fundamental, que a dialética é uma forma de lógica, né? E aí nessa perspectiva, eu gostaria de retomar um pouco os dados históricos. A dialética, nós podemos trazer à baila esse conceito já lá com os pré-socráticos, né? Demócrito, quando ele aponta que nós não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, né, na mesma água, ele já está apontando para essa perspectiva de que existe uma dimensão dialética, né? E aí precisamos entender o termo dialético. E eu trouxe aqui a escrita, né, do grego, evidentemente, dia e letikos. O dia esse prefixo dia, ele, na verdade, é um termo, né? Ele estabelece uma compreensão de através de. E nessa perspectiva, incide a categoria movimento, né? Esse atravessamento, essa relação que passa de um lugar para outro, é o que nós entendemos como uma dimensão de movimento, né? E letikos vem de palavra, né? E nessa perspectiva de conceito, mas vamos aqui entender como palavra mesmo. Então, nós compreendemos o mundo, né? E nos compreendemos numa perspectiva dialética, justamente em movimento. As coisas não são, como recorrendo a um outro filósofo, Parmênides, né? Não são estáticas. Elas têm várias faces. E aí parece ser um grande legado, né, da dialética, que a nós mesmos
se por mais novo, por mais nova que seja uma pessoa, ela olha na sua história e as compreensões vão mudando. Então, esse através desse movimento, ele é muito autêntico, né? E uma vez que todas as ciências são feitas por humanos, então todas as ciências têm uma percepção humana e ela está dentro de uma história, né? De um determinado espaço de tempo histórico, uma construção histórica, com as suas percepções daquele momento. E então toda a compreensão vem através da palavra e ela se vem através da palavra, vem em movimento, em uma perspectiva dinâmica, né? Então nesse aspecto já a primeira compreensão que nós herdamos aí. Ainda voltando sobre essa dimensão lógica, existem outras formas lógicas, né? Aquela perspectiva mais que teve início com Aristóteles, que ela é totalmente formal, né? Ela de certo modo difere, ela difere da dialética, né? Que a dialética você vai compreendendo a realidade nas suas várias maneiras de entender, de olhar, de compreender. Por exemplo, se você, essa garrafa aqui, né? Em primeira mão, se perguntasse assim, o que o professor Décio tem em suas mãos? De pronto a gente iria falar, uma garrafa. Mas se pararmos um pouco e nos perguntarmos, sua garrafa? Não, é uma garrafa, água. Tem água, né? Se vocês percebem, deve ter um movimento. Água que tem aqui. Então, é uma garrafa e água. Não é que são uma contraditória como na lógica linear, né? Que é isso ou aquilo. Não, é água e é também uma garrafa. E as duas coisas são verdadeiras. Mais ainda, podemos mostrar que essa garrafa só chegou até as minhas mãos porque ela é uma mercadoria. Aí chega no aspecto mesmo da dialética, fundamentalmente para construirmos, para desconstruirmos, para decodificarmos um sistema de produção, como nós falamos lá no início, que determina tudo. Então, tudo que está nas minhas mãos é uma mercadoria. Tudo aqui é uma mercadoria. Essa xícara é uma mercadoria, o meu celular é uma mercadoria, né? Tudo aqui, os meus livros, tudo que vocês estão vendo aqui atrás são mercadorias. Mas são só mercadorias? Não. Então, conforme a face que você vai olhando, você vai descobrindo várias estruturas. Então, a dialética tem essa perspectiva de não olharmos, de não compreendermos a realidade de um modo estático, porque a gente, olhando do modo estático e desconsiderando o movimento, a gente conhece também o método empírico, o método racionalista, são muito relevantes, são muito importantes na sua formalidade. Só que eles não conseguem alcançar essa realidade das coisas que estão em movimento. Então, em primeira maneira, primeiro modo, primeira definição, o que é a ética, o que é a dialética, aliás, é uma forma da lógica. A dialética tem a ver com a ética. Às vezes muita gente confunde, né? Não, em princípio não tem a ver com a ética. Dialética, como nós falamos aqui, né? A origem do termo são totalmente diferentes. Embora o fonema dialética, ética, aqui para a nossa tradução é muito próxima, para o grego ética vem de ethos, né? De um modo fundante que nós organizamos ao nosso redor, que nós cuidamos da nossa morada, de casa, e aí vem ethos, né? E aqui não, léticos, que tem a ver com palavra. Então nós podemos perceber ainda nesse primeiro momento que dialética tem a ver com diálogo, com através desse dia e através é uma construção, é uma divisão, é uma formação
em vários momentos durante a história que esses momentos vão acontecendo, vão surgindo, e não é estático, né? Então tem a ver com o diálogo. O diálogo é assim, a gente emite uma palavra, o outro emite uma outra palavra, a gente mesmo vai se construindo vários conceitos ao longo da história, e do ponto de vista pessoal, né, vai fazendo essa tensão e vai formando uma ideia, uma verdade ou verdades que vão acontecendo. Dialética também tem, além de Demócrito, né, o próprio Aristóteles também trouxe essa reflexão, mas como método, numa perspectiva dualista, né? Então, existe o mundo real e o mundo das essências. E nessa compreensão, uma vez que ele pisa aí nos protótipos da matemática, então o mundo das essências, que são verdadeiros e autênticos e não passa, eles são permanentes, né? Mas a dialética aqui na perspectiva marxista, ela não segue essa linha, essa base epistemológica platônica, mas ela recai sobre a realidade, tá? Então é uma forma lógica de compreender a realidade, que a realidade ela é justamente carregada, formada de contradição. Então a perspectiva da lógica dialética é uma maneira de superar a lógica formal, né? Porque a lógica formal vê só uma coisa, ou é ou não é, né? E a gente vê que a realidade, toda a realidade que existe, ela é contraditória, né? O Décio está aqui falando contigo, com vocês, e de repente eu vou morrer, eu posso cair aqui, pô, morri, e aí, né? Que seria um choque absurdo para todos vocês, e o vídeo iria continuar, por exemplo, né, aqui ligado, e na verdade quem vive já não vive mais, algumas células que estavam comigo aqui vivenciando e exercendo a sua função já não são mais, então existe uma negação dentro dessa própria compreensão vital, que o cômputo dessas células me fazem viver, de repente uma parte dela já não vive mais. Então a realidade é totalmente em permanente contradição. E aí Demócrito não estava errado mesmo não, que a gente não pula duas vezes no mesmo rio, né? Porque ali tem um movimento constante. Então a dialética tem essa perspectiva de superar a lógica formal, que ela é muito importante, mas ela não alcança toda a complexidade da realidade, né? Porque a realidade, na realidade existe uma contradição, e aparentemente a gente vê algo tudo estático, vem o verão, vem o inverno, as coisas se repetem, ainda mais aqui na nossa região que nós estamos, na região norte, né? As coisas parecem que repetem numa lógica formal ad infinito, né? E não, se a gente for olhando dentro dessas realidades, existe uma contradição perene, né? Permanente. E aí cabe, no nosso caso, que nós queremos conhecer a verdade, olhando as várias faces, as várias estruturas que se organizam, esconde um lado, e a gente vê um outro lado. Então é por isso a gente entender aquela perspectiva que existe uma coisa e pode existir uma outra coisa nessa mesma estrutura. Então não dá de falar que o certo e o errado automaticamente. A gente tem que ir olhando que a mesma face tem o mesmo objeto, pode ter várias dinâmicas ali apresentadas, que na sua organicidade todas são verdadeiras, né? Veja aqui como eu apresentei. A mesma garrafa, ela é garrafa,
mas ela é água também, e ela, no seu cômputo maior, é uma mercadoria, né? Como tudo aqui é uma mercadoria. Tudo aqui que está nessa sala é uma mercadoria. No entanto, é janela, é uma porta, é o notebook, a prateleira, é o quadro, ou seja, é uma coisa e é outra também. Por isso que a dialética ela consegue alcançar as várias contradições que existem na realidade. E aí, ainda nessa perspectiva, a dialética é um método que alcança todas as ciências. Será, professor? Sim. Vamos então, eu pensei aqui rapidamente na matemática, que é mais rápido para a gente apresentar, mas isso alcança a biologia, a física, né? Por exemplo, hoje a física quântica, ela interrompe o princípio que eu acabei de falar da lógica linear de Aristóteles, do princípio da identidade, terceiro excluída, não contradição. Vem depois da física quântica e nos aponta que existe o princípio da indeterminação, né? Então, mas na matemática, vamos retomar aqui, então veja só, se você pegar a teoria dos conjuntos, seja 1, 2, 3, ou menos 1, 2, menos 3 e etc. e tal, você vai ver que o conjunto dos números inteiros, ele nos remete ao infinito, né? Existe aí infinitos elementos, que quando eu era mais criança, eu percebo até a minha filha agora, começa a contar quando está andando no carro. 1, 2, 3, 4, 5, e não vai chegar no final, porque é o infinito. Mas nós podemos também imaginar, será que é realmente assim? O infinito está ao longo desses números inteiros? Mas se nós pegarmos só os números reais, por exemplo, entre um número real e outro, por exemplo, entre o 1 e o 2, como está aí depois vocês podem olhar o slide. Olha só como é que existe uma infinidade de elementos entre o 1 e o 2. 1,1, 1,2, 1,3 e assim também infinitamente. Então, onde está o infinito? O infinito está ao longo dos números inteiros, ou o infinito ele se limita entre o 1 e o 2, não é verdade? Como se dá esse processo? Onde está a verdade? Desse ponto de vista mesmo até metafísico, né? do sentido dos números. E a gente percebe que, do ponto de vista da lógica formal, linear, estaria ou nos números, nos elementos infinitos dos números inteiros, ou estaria entre um número real e outro. Quando, na verdade, a dialética vem nos apontar que não, que existe elementos infinitos entre dois números reais, e é infinito também o conjunto todo dos números, de todos os números inteiros, né? Não há uma mentira em um e uma verdade em outro. Os dois são verdadeiros, né? Então, nessa perspectiva, a dialética ela é fascinante e é um convite, gente. É um convite que depois que a gente começa a olhar a realidade, a nossa realidade pessoal e até a realidade interpessoal, e sobretudo nesse aspecto do modo de produção do sistema capitalista, que envolve a escola, que envolve as faculdades, envolve o emprego, envolve o trabalho, sobretudo o trabalho, né, que nós estamos a realizar, que a maioria de nós aqui somos ou iremos realmente ser trabalhadores, no sentido de empregados, servidores públicos, servidoras públicas, a gente começa a ter uma visão mais autêntica e mais coerente com a realidade. E tirar aquele peso que uma coisa é certa e que uma coisa é errada, né? A gente vai percebendo, na medida que a gente vai tirando uma face, a gente olha um tipo de verdade, retira uma outra estrutura e vai compreendendo no cômputo dessa verdade
que ela é cheia de contradições. A tentativa de colocar que existe uma verdade única e que as coisas têm que ser assim, por exemplo, hoje você tem que viver nesse sistema que é baseado no consumo, senão você não é feliz, e você daqui a pouco está cheio de doenças, de depressão, de falta de dinheiro mesmo, porque é infinito, e aí a vida já passou, né? Porque o que nós temos é o tempo, e o tempo é a vida. Então a gente começa na dialética, peraí, existe várias possibilidades de ver essa realidade. E aí nós vamos recorrer, sim, ao método do empirismo, do racionalismo, para nos cercarmos da melhor compreensão, né? Como os números inteiros são infinitos, mas entre um número real e o outro também há uma infinidade de elementos, né? Bom, antes ainda, eu só gostaria de passar para vocês, tem uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamada Marina ou é Mariana, e ela tem no YouTube até um canal chamado Lendo Capital, e tem lá dialética, o que é isso? Então deixei aí também para aqueles que querem, aquelas que querem ter mais compreensão da dialética, né? E por que a dialética é muito importante para o estudo das ciências econômicas? Porque é isso que nós estamos a falar. Marx vai percebendo que existem vários tipos de estruturas no sistema econômico vigente. E de tal sorte que existe uma estrutura que é chamada sobredeterminante, que é a estrutura da mercadoria, né? Mas várias estruturas vão nos organizando ao ponto de vivermos e aceitarmos esse sistema, né? E uma vez que não pode aparecer para a multidão, para o povo, que tudo é mercadoria, senão assusta. Por exemplo, uma UTI é uma mercadoria, né? Um medicamento é uma mercadoria, então só quem tem um pouco de dinheiro vai ter aquisição. O arroz é uma mercadoria, não é mais alimentos em si, né? Alguém está lucrando com isso. Então, vai criando estruturas de alienação, a ideologia, o consumo, o fetiche, ao ponto que são várias facetas desse sistema que vai esconder justamente essa estrutura chamada mercadoria, que é a sobredeterminante do grande sistema. Então, a dialética, ela vai permitir, a dialética materialista histórica, perceber, aproximar da verdade na sua dinâmica, né, em movimento, e como está bem organizado essa lógica capitalista que esconde a finalidade real e cruel de ter transformado tudo em mercadoria. Um abraço, felicidades, com muita esperança, e vamos continuar nesse processo de conhecimento. Afinal, o conhecimento liberta.